Eu fiquei mais triste do que humilhado, assim. Não, eu fiquei muito mais humilhado do que triste. Eu fiquei muito chateado. Eu fiquei humilhado. Também. Eu não me senti humilhado. Eu me senti humilhado. Porque você é um jogador é corporativista. Não começa com esse negócio. É só mesmo. Lógico. Não, para com esse negócio. Se o Brasil tivesse enfiado 4 na Argentina, vocês falam, humilhamos a Argentina. Que humilhação a derrota da Argentina. Amassamos. Mas daí a gente tem que vender o nosso peixe também. O Wellington, olha só o que o Roger Machado ontem falou depois do jogo lá do empate com o Flamengo no Maracanã. Vamos ver o Roger. Pois é, não foi nós, treinadores brasileiros, que pedimos os estrangeiros. Eu gostaria muito de ver treinador brasileiro treinar a seleção brasileira, mas eu não sou contra. Até porque, como treinadores brasileiros, nós também já tivemos em outros países, né? Inclusive em seleções, né? O bom é sempre o que não está. Então, faz parte, né? Vamos, como treinador, eu sempre pauto para o fortalecimento da minha categoria, né? Com atualização, com formação, né? Com conhecimento, isso não nos falta, né? Nós não devemos nada para os treinadores que vêm de outros países, né? O Jorge Jesus veio, pediu um telão no estádio, né, e todo mundo achou muito bonito, né, mas se eu pedir uma TV de 42 para colocar, eu era professor Pardal, né? Esse ano foi a primeira vez que eu trabalhei, né, no mesmo dia do jogo, né, no campeonato estadual, um jogo à noite. Se eu fizesse isso às 5 da tarde, eu tenho certeza que eu seria inventor, mas se faz há 20 anos lá fora. Então, por isso que eu aprecio a vinda assim, porque dos bons treinadores, né, mas que a gente não desconsidera o que a gente tem bom dentro de casa. É isso que ele falou, ele tem razão. Concordo. Isso é 100% pro Roger. Que treinador estrangeiro, se quiser dar treino plantando bananeira, nós vamos falar que é legal pra caramba. O brasileiro faz, o cara é louco, o cara é ridículo, bababá. Veja só, torcedor do Flamengo como eu. Cara, isso é uma campanha para tirar o Felipe Luiz e colocar na seleção brasileira ou não? A imprensa paulista é sempre assim. Ainda há pouco Elias Júnior estava acabando com Felipe Luiz, disse que não é melhor que o Roger. Agora aqui no domingo vocês vão ver o Benja e companhia falando que o Felipe Luiz é o melhor para a seleção. Olha só. Onde já se viu Felipe Luiz ir para a seleção, Jorge Jesus vir para o Flamengo pagar a multa do Jorge Jesus lá no Al Hilal. Meu, esses caras são neuróticos. Esquece o Flamengo, nós vamos atropelar todo mundo esse ano, essa temporada daqui para frente. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like e compartilhe. Direitos de imagem Domingol, CNN Brasil, beleza? Bora pro vídeo. Vamos ouvir o que o Felipe Luiz ontem também falou sobre esse assunto depois do empate aí Flamengo e Inter 1-1. Coloca o Felipe Luiz, por favor, Edinho. Essa semana foi Inter, totalmente estudando e analisando e trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival porque é um grande amigo. Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito, desejo muita sorte, sucesso, e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade? A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional, e vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Tenho um contrato com o Flamengo, não tenho mais agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores, Tátira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. Tá aí o Felipe Luiz, tá aí o Roger Machado. O Michelito e o Wellington, você que tem esses grupos de WhatsApp aí com um monte de jogador aí, você sabe de tudo que vai acontecer. Quem vai ser o treinador da seleção? Essa eu não tenho, não. Eu não tô nesse grupo aí, não. Você tá... Também não tô nesse grupo. Não, eu tô até num grupinho aqui, mas nem nesse grupinho aqui. Olha, que eu achei que podia tirar alguma coisa. O pessoal tá falando que o Jorge Jesus acertou, que tá... Ó, eu vou dizer um negócio pra vocês. Mesmo com a briga com o Neymar lá?
Primeiro que não tem briga com o Neymar, hein, Não gente? teve? Não teve. Ah, Benjamin. Pô, se você ouve o teu Briga- chefe falando que ele falou do Neymar, você não ia ficar com a pulga atrás da orelha? Eu Gente, ia. Eu, Hélio. vocês têm que pegar. Jorge Jesus deu no meio do vocês têm Neymar. que pegar aquela entrevista, o que ele falou. Ele não falou. Na hora eu tava ouvindo, eu falei, gente, ele tá falando que o Neymar ainda não tem condição de jogar, porque ele precisa de mais tempo para se recuperar. E que ele pediu pro Neymar, falou, Neymar, não precisa jogar o campeonato árabe, você precisa se preparar melhor, que você ainda não está no nível. Quando ele vai estar no nível dos caras, nível físico. O Neymar vem de uma contusão seríssima, gente. Quanto tempo o Neymar está parado? E ele fala pro Neymar, eu preciso de você na Champions lá da Ásia e no Mundial Interclubes. Agora, Mas na entrevista ele não fala isso, ele só fala a respeito assim, da condição do Neymar. Agora, Mas o Neymar chega jogando no Santos. eu vou dar uma informação. E quanto machucou tempo de durou? novo. Não, mas o jogador só pega ritmo jogando. Ninguém Então, pega mas ritmo treinando. Mas ele se machucou muscular de novo. O problema dele não foi que alguém quebrou ele. Ele se machucou. Ele foi pro jogo contra o Corinthians, ficou no banco e não jogou. Agora, sobre o Jorge Jesus, eu vou falar pra vocês, cara. Eu tenho uma amizade com o Jesus, eu falo com o Jorge Jesus todo dia. Jorge Jesus, ontem da Quer a fonte, a melhor fonte pra O Zap saber? tá com ele. Você que tem o Zap tá com contato. ele. Eu só posso falar. Todo dia, aí quer perguntar pra A nós. gente morava tudo no mesmo prédio, o Wellington também. O Wellington lá, quando a gente morava tudo no mesmo prédio lá. Ó, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: até ontem, que hoje eu não falei com ele, até ontem à noite. Exclusiva. Ele virou pra mim e falou assim: amigo, até agora ninguém me ligou. Eu não tenho nenhum telefonema de ninguém da CBF. Porque ele não é o plano A, Benja, é fato. Então, não, mas estou dando uma informação que ele falou pra mim. Eu falei, não tenho nada. Eles vão esgotar as possibilidades. O plano A da seleção brasileira, primeiro deve ser o Guardiola e o segundo é o Ancelotti. Ah, então não tem plano A. Não, então, o plano A, depois vai pro B, depois vai pro C, depois vai pro E. O nome do plano O Ancelotti renovou o contrato lá, ele falou que só sai do Real Madrid se ele for mandado embora. Não, o Ancelotti, o contrato dele vence agora no meio do ano. Não, acho que já foi renovado. Não, o contrato do Ancelotti Tem vence uma agora. renovação automática. É. Já é considerado como tá renovado. Ele falou só sai se for mandado embora. E o Florentino Pérez ama ele, vai mandar o Ancelotti embora. Não precisa mandar embora. A CBF pode fazer uma proposta e ele falar, ô Florentino, eu quero aceitar um novo desafio. Ele falou da boca dele, falou só sai do Real Madrid se for demitido. Ô Benja, uma vez o Tite ele se despediu do presidente do Corinthians, que na época era o Roberto de Andrade, e falou, só vou ouvir uma proposta ali, daqui a pouco eu volto. Mano, não voltou nem pra pegar a bagagem dele. Mano, o cara tá de dirige brincadeira, o irmão. melhor time, o maior time do planeta. Ô Benja, mas é que tá, é o melhor time do planeta sim, mas ele já tá lá há algum tempo. Vai Mas ele que não numa quer dessa sair. pinta uma proposta da CBF, mas espera pintar uma proposta da CBF pra falar não. Ele não quer, da outra vez ele falou, ele foi categórico, falaram, não, agora ele veio, ele falou, não quero, cara. Ele falou agora no treino da sexta-feira, eu acho. Ele falou de novo. E o Jorge Jesus aceitaria a seleção? Óbvio, mas isso não é informação minha. Quando a primeira entrevista do Jorge Jesus no Brasil, quando ele estava no Flamengo, foi pra gente lá no Fox Sports, e lá ele já fala, um dia, lá em 2019, olha, se eu recebo, quem não quer dirigir a seleção brasileira? Lógico que eu adoraria. É óbvio que se ligar para ele com uma proposta e tal, é óbvio. Agora, não sei se ele sai agora, porque ele tem um Mundial, e ele tem a Champions League asiática. Eu não acredito, aí não é informação, é um achômetro, pelo que eu conheço ele. Eu não acredito que ele largaria agora numa reta final, faltando 2 meses, maio, junho, Pro Mundial? É. Abril, maio e junho. Não sei, aí eu não sei, eu acho que não. Agora, que até ontem ninguém da CBF ligou para ele, ninguém ligou. Ele está respondendo agora ao WhatsApp dizendo que não fala mais sobre isso, que vai manter o silêncio e não vai falar mais nada. Isso? Ele está respondendo assim. Então, ontem eu falei para ele... Ontem ele respondeu assim. Então, ontem eu falei para ele, Jesus, você entraria 5 minutos. Ele fala, amigo, eu não quero mais falar porque isso está me prejudicando aqui. É isso. Os caras estão bravos comigo aqui, eu não tenho nada, eu estou isso. trabalhando, estou dando treino, está tudo normal. Ele acompanha todos os jogos da seleção brasileira, ele sabe o que está acontecendo. Não só da seleção brasileira. Ele assiste sabe. o brasileiro. Se você perguntar de Campeonato Brasileiro pro Jorge Jesus hoje, ele te fala dos 20 times todos. Ele sabe o que está acontecendo. Ele não é mais um estreante no futebol brasileiro. Ele trabalhou no Flamengo e conhece muito bem o que está acontecendo. Ele conhece os jogadores. Essa Copa, essa Champions da Ásia, pode ser pro bem e pro mal, né? Porque se ele for eliminado,
Pode ser que ele tenha uma abertura para poder sair. Quero sair. Ou então alguém manda ele embora. E tem uma multa rescisória que é menor porque faltam 6 meses para acabar o contrato. Agora, ele tem um projeto de Mundial de Clubes. E o Sheik lá do time dele falou, olha, nós não vamos pro Mundial para trocar camisa. Você lembra disso? O Sheik falou isso. Então, assim, tem coisas para pesar. Agora, olha os números dele no anual. Impressionante. 99 jogos, 79 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, tem 83,8% de aproveitamento. Mas um ótimo treinador. Mas também é é futebol árabe, né? Então, o goleiro... Tá de brincadeira, irmão. Então, mas o goleiro... O cara de dia ele tem um camelo que ele tira foto com o turista e treina à noite. Então, Nossa, mas então vamos lá. O goleiro da seleção joga no futebol árabe. O nosso Bento. maior camisa 10 estava no futebol árabe. Sim, é um ou outro. Neymar. É um ou outro. Há 10 anos atrás... E mesmo assim você não para 5 minutos do seu dia pra ver um jogo do futebol árabe. Tá de brincadeira. E tá no futebol Tá de árabe. brincadeira. Há 10 anos atrás, não teria a menor possibilidade de qualquer cara da seleção brasileira de ser convocado jogando no futebol árabe. A gente dinheiro, criticava quando os caras eram convocados da Ucrânia, do Zenit. Mas é que tá, Benji, eu tô indo por dinheiro. Mesmo com todo esse atrativo de ter o Cristiano Ronaldo, até recentemente o Neymar, eu duvido que você tenha visto, talvez, aí 10 minutos na tua vida de futebol árabe. Você não entendeu o que eu falei? Não tô falando que os caras não têm que ir pelo dinheiro. Lógico que tem que ir pelo dinheiro. Eu tô discutindo que nenhum jogador era convocado atuando no futebol árabe. Vem cá, como que é possível? Os caras querem valorizar o Brasileirão. Pô, você não valoriza, você não chama os jogadores que estão jogando aqui para chamar jogador que está no Campeonato Árabe? Então, mas esse pensamento mudou, veja, esse pensamento mudou. Agora, a seleção brasileira tem que ter jogadores do futebol árabe. Então do pode ter treinador que está no futebol árabe também. Então, mas esse era um discurso do Tite, né, Robson? Mas eu tenho o Tite dúvida falava se que mudou. o Tite ele falou, eu não vou convocar jogador que não está jogando em mercado top. O Tite falou. Falou, e se não for titular também não vai. Ô, mano, Rogério Ceni, Felipe Luiz, Jesus, Abel Ferreira, então, mas Renato veja, Gaúcho. Eu acho que para mudar radicalmente teria que ser mesmo o Guardiola ou o Ancelotti, mas desses nomes que estão aí mais viáveis hoje, eu acho que o Jorge Jesus está até à frente do Abel. Eu optaria ou pelo Jorge Jesus ou pelo Abel Ferreira. Jorge Jesus. E ontem o Guardiola, os caras foram perguntar do bônus, você viu? Do bônus, se o Manchester City ganhar lá, o Jorge falou: não merecemos ter bônus nessa temporada. Ninguém aqui merece ganhar. E é um caminhão em libras. Ô, Robson Morelli. Jorge Jesus. Daria um padrão tático, conhece os jogadores. A gente conheceria o jeito que a seleção passaria a jogar. Hoje a gente não sabe. Quem é o 9 da seleção? Quem é o 10? Os laterais têm que segurar ou passar? Ninguém sabe isso. Cara, imagina se chega o Jorge Jesus hoje, eu chamaria o Paiva Neto pra apresentar ele. Imagina, Jesus tá voltando, aí aparece ele. Ia ser da hora. Jorge Jesus, mas acho que ele resolveria o problema. Jesus tá voltando. Michelito, quem você chamaria? Desses 4 ou o Felipe Luiz? Você escolhe. Felipe Luiz. O Wellington. Eu tenho 3 nomes. Não, escolhe um. 3 nomes. Não, mas escolhe um. Rogério, Felipe Luiz e Jesus. Agora você escolhe um. Eu opto pelo treinador brasileiro, Felipe Luiz. Essa boleirada, né? Eles são tudo... Corporativistas. Não, eu vou te falar, eu gosto do nome do Felipe Luiz. Inclusive, fui o primeiro cara a falar, lembra? É verdade. Lembra? Falei aqui, pô. Quando Eu falei, vocês matam 2 coelhos com uma cajadada só, Morelli. Eu falei, aqui tem o quê? Um mês, o Michelito? Que eu falei o seguinte: ele é brasileiro de RG, de passaporte, mas ele é europeu de futebol. De cabeça. A cabeça dele é de europeu, como ele treina é europeu, como ele joga é europeu. Isso serve pro Jorge Jesus também. Ele é europeu no passaporte, mas ele é brasileiro no jeito de ser também. Não, mas quando você vê a forma tática e técnica, a mudança que houve no time do Flamengo, tem que dar mérito pro trabalho dele. 5 meses. Não é porque ele é jovem, você vê resultados, você vê qualidade no trabalho do Felipe Luiz. Não é que prazo, né? A curto prazo. Não é que ele deu sorte. O Scaloni tinha trabalhado para assumir a seleção argentina? Nenhum, se não me engano. E foi campeão do mundo. Então pronto, eu acho que ele mostrou trabalho, mostrou resultado
Eu acho que ele tem carga para ser um não tem carga. seleção? Não, eu acho que eu acho que ele tem personalidade para isso também. Você vê até pela inteligência do Felipe Luiz, eu acho que ele mesmo que ele recebesse hoje, Michel, o convite da CBF, eu acho que ele não aceitaria. Não, aí é uma outra coisa. Então, o Felipe Luiz, ele hoje pode ser encarado, é aquela velha frase, como a Elô sempre fala, é o cara certo no momento errado. Então o negócio é o seguinte, o Felipe Luiz, Benjamin, ele vai ser técnico da seleção, se não for agora, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos. Um dia ele será, pela inteligência que ele tem e pela competência também. Mas eu acho que ele não vai queimar etapas da carreira. É uma escolha dele, mas seria estranho pra você ver o Felipe Luiz agora, caso ele aceitasse? Não, porque eu acho ele um cara muito promissor. Seria. Mas eu acho que hoje o Flamengo é interessante montado pra ele. Você imagina se a gente Toda vê a o Felipe estrutura. Luiz na seleção e ver o Jesus voltando pro Flamengo? Eu falei Olha isso essa ontem ideia. brincando. O Jesus volta pro Flamengo, vai deixar todo mundo feliz. E o Felipe Luiz na seleção vai deixar todo mundo feliz. Ó, eu acho, agora achou, meu. Eu acho que a dança das cadeiras vai Mas não ser essa aí. acontece. Eu acho que ou vai ter o Jesus na seleção, ou vai ter o Jesus do esses Flamengo e o caras. Felipe Luiz na seleção. A não ser que eles vão inventar um nome que a gente não imagina. não acho não. Mas o Flamengo vai pagar a multa do O Jesus? Edinaldo tá O tentando. Flamengo paga a multa? O Edinaldo Flamengo paga a Rodrigues, multa, a olha essa CBF está ideia. tentando ver quanto é que é essa multa, para ver se acerta essa multa. Mas o Jorge Jesus não quer sair pela porta dos fundos, ele quer sair numa boa, entendeu? Então, assim, tá começou certo, agora né? a tratativa, né? Quem quer sair numa boa? O Jorge Jesus. Sair lá do Al Hilal. Mas, ó, de novo, certo. não acho que ele saia antes de terminar Não acho não, cara. Então, mas mesmo ficando até o Mundial... O Jesus uma vez teve uma volta pro Flamengo aí, ele tinha um lance lá com o negócio do Benfica, do contrato e tal. Ele falou pra mim, não quero, o Benfica é meu clube, Mas não mesmo quero sair. ficando, a CBF pode anunciar, fechamos com o Jorge Jesus, ele vem depois do Mundial. É uma situação diferente. Já esperamos o Ancelotti 1 ano. Entendeu? Esperar 2 Mas meses. a CBF vai tomar porrada se ele Mas não o vir de próximo- imediato. Que é a a seleção próxima- brasileira. Como Aí vai ser aquela mas a bagunça que seleção aí joga- começa tudo põe Ramon, respeita a seleção. aí põe Diniz. Morelli, a próxima data FIFA quando que é? 4, 6 de junho. É Brasil e quem? Brasil, Equador e Brasil e Paraguai. Não é fácil não, porque os dois O estão pedindo... Equador é aqui? O Equador é o primeiro jogo, eu acho Não, que o Equador é na altitude. eu acho que é fora. Que Paraguai é aqui. Paraguai aqui. Preciso confirmar, mas eu acho que é Equador e Paraguai. Que estão pedindo passagem na tabela, né? Estão ali na cola do Brasil. Olha, 20, então, 21 pontos. Mas não vão jogar nível do mar, hein, Equador? Não é altitude não, hein? Depende da cidade. Não, o Equador acho que vai jogar na altitude. Dependendo de E onde olha, é, se né? o Brasil dá uma zica aí de perder os dois, o Brasil São vai pra difíceis, repescagem. 2 jogos difíceis. O Brasil vai pra repescagem. Olha, eu vou te falar. A gente fala as coisas depois. Por exemplo, eu acho que tinha que tirar o Dorival. Tá? Também Mas acho. se você não tinha um treinador Engatilhado. já pronto para anunciar, e você tem mais 2 jogos eliminatórios agora aí, batendo na porta, eu acho que não deveria ter mandado. Mas você vê como é que é, né? O Benjamin e companhia, mano, e todos os outros ali fazendo um lobby pra levar o Felipe Luiz pra seleção. Mas o Felipe Luiz já respondeu na lata: eu sou Flamengo, e disse não pra seleção. Quem vai atrás dele? Não vai, cara. A estrutura que o Flamengo tem, o pessoal por trás dele, que é o Boto, toda a direção. Lá dentro da CBF tem uma maracutaia, tem um esquema. Tiramos aí pelo Ronaldo, né? O Ronaldo tentou se candidatar a presidente da CBF. O que aconteceu? Nenhum time apoiou o cara. Ele já tirou dele de lado e pronto. Porque a realidade é essa. Tem esquema. Alguma coisa tem. É lá uma eleição que só tinha um como representante, como para ser reeleito, foi Edinaldo. Cara, onde já se viu isso? Não existe. Cadê a oposição? Cadê as ideias diferentes? E para quem tá lá, tinha que ser alguém que venha do esporte, do futebol. Mas você sabe como é que é, né? É Brasil. Diz aí, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Meta o dedo no like à vontade mesmo, sem dó, que é de graça e me ajuda aqui. E ative o sininho para mais, viu? Vamos continuar com o trabalho. E compartilha aí para fortalecer nosso trabalho. Comenta, interagir. O que você acha? Felipe Luiz fora ou continuar no Flamengo? Jesus na seleção ou no Flamengo? Ideias que
possa corresponder. Mas é só. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.